Pedro Calapés, artista plástico, fala sobre fotografia. Bom dia, Pedro. Olá, Agostinho. Hoje vamos falar com o Pedro Calapés, e queria saber como é que começaste com a parte fotográfica na tua carreira. Tu és um artista plástico, não é? Mas também te interessou no início a fotografia. Como é que isso começou? O que é que começou primeiro? Foi a arte ou a fotografia? Eu costumo dizer que aquelas coisas que fiz com 10 anos não contam. Acho que deve haver milhares de miúdos a fazerem o que eu fazia. Eu não fazia nada de especial e durante muitos anos fiz outras coisas. Quer dizer, durante o liceu, durante a adolescência, fiz... Pronto, jogava basquetebol. Sim, exato. No clube, pronto. Trabalhei com bons treinadores, por acaso. E o que acontece é que no final, no último ano do liceu, eu dou conta que existem lá em casa 3 tinas daquelas de esmalte, Sim. que lindíssimas, são brancas. Eu tenho 2 aí, brancas com um bordinho azul, Sim. formato 30-40. E uma caixa que eu não sabia o que era. Uma caixa. E era uma caixa de contactos. Portanto, o meu tio tinha uma máquina fotográfica que fazia aquele formato 6x9. Sim. E depois fazia pronto, o que antigamente se chamava, e que mantém o nome, que é uma prensa de contacto. Sim. Que verdadeiramente é uma caixa com uma luz. Com uma luz. E esta era manual, tinha um botãozinho que levantava, tinha um filtro vermelho, porque o papel era ortocromático, portanto tinha um filtro vermelho, numa salinha lá de arrumações, punha tudo à escura, aprendi, ele ensinou-me, acho que foi ele que me ensinou a fazer isso, e aprendi a pôr um retângulozinho de papel, comprei-me daquelas caixas de papel Agfa, e na altura que se ia à farmácia Barral comprar os a hidroquinona, o hipossulfito, os elementos para o revelador e para o fixativo. E comecei a fazer, e fiz umas provas de contacto, vistas com colegas, de um passeio. Tenho algumas fotografias, os meus primeiros negativos devem ser de uma viagem, um passeio que se fez aqui do Liceu Gil Vicente, onde eu andei, de um passeio qualquer que se fez a um lado qualquer, já não me lembro, e onde tenho algumas fotos dos colegas. E era em formato 6x9 que fotografavas? Porque a prensa era 6x9. A prensa tinha um vidro normal, nem sequer era um vidro Newton, nem nada, era uma vidraça, e portanto punha-se o papel ali em contacto e fazia uma prova de contacto do negativo 6x9. E havia uma guilhotina farpadeira que fazia aquele bordo recortado. Rendilhado. Pronto, e dava assim umas fotografias. Nunca fiz isso muito intensamente, mas aprendi esses primórdios. Que quando entrei para o téctécnico, portanto, estamos nos anos 70, 1969, acabaste o liceu... 69, e no ano 69, 70 entrei para o técnico. E depois está a engenharia. Faço um grupo de amigos, havia um departamento de fotografia na associação dos alunos, incentivava-se muito a questão de se fotografar no sentido de documentar a prisão, que era a universidade, a polícia lá dentro, portanto, esse lado político-documental da fotografia. Mas eu não fui muito por aí. Eu fiz algumas fotografias, nem sei, tinha que rever esses negativos. Aí já
O meu pai tinha uma prática, a sim. prática Flex, que ele tinha trazido, que era fabricada na RDA. Sim. E era uma máquina muito boa. Tinha umas boas objetivas, umas boas lentes. Objetivas ICE. Sim. E portanto, depois dessas primeiras experiências em 6x9, o meu pai passou uma máquina e eu passei a usar aquela máquina, o rolo 35 litros, tinha em também, preto e branco? A preto e branco? Tudo preto e branco. E qual era o filme que usavas, lembras-te? Kodak, Ilford? Era a Agfa, sobretudo. Era o Agfa Pan. Agfa. Acho que era a Era Agfa. Agfa Pan. Não, é o Agfa Pan, penso eu. E não sei se Kodak era mais caro, não me lembro já. Acho que sim. E a Agfa e depois Ilford, mas o princípio era a Agfa. Por acaso ainda me lembro destes nomes, né? O revelador era um revelador que dá um grão muito bonito ainda, quer dizer, ainda que se usar hoje, da Agfa, que é o Rodinal, claro, o velho Rodinal. E portanto comecei a fazer esses rolos. Na altura saiu na Kodak também um rolo de Codalite. Portanto, havia uma cassete 35mm com Codalite. O Codalite é um rolo de alto contraste para fazer fotografias de desenhos, de linha, de traços, geralmente para artes gráficas. E eu comecei também a fotografar com essa película. E tenho uma série de algumas de fotografias no Porto, de guindastes, coisas muito gráficas e formais. Entretanto, eu sou amigo de infância do André Gomes e o André Gomes, o pai do André Gomes tinha material Nikon, enorme, com várias lentes, e tinha uma Leica. O André disse assim: olha, eu não trabalho com fotografia, afinal trabalho com isso. Quer dizer, trocaram. Não sei mexer nestas máquinas, graças aprendes a mexer nas máquinas para fazer alguma coisa. E eu fui à Instanta e disse-me assim: olha, desculpe lá, eu tinha 20 anos, não, tinha 19 anos, ou sei lá o quê, porque eu entrei muito jovem para o técnico, aos 18 anos, uma coisa assim. Porque o pai do André morreu e, portanto, ele tinha aquelas máquinas ali. E passou-me uma mala, não é? Com uma grande angular, uma micro Nikon e uma 200 cilindros. Portanto, tinha essas três lentes, tinha uma Nikon Mat. Era uma Nikon Mat. E pronto, e comecei a experimentar e aí comecei a fotografar. E tinha também isso do meu tio, porque ele revelava, quando falei nestes rolos do 6x9, as fotografias que se faziam em 6x9 eram feitas com uma não sei se era, não era Voigt Zeiss, mas Zeiss era uma Kodak. Eu tinha uma caixa, havia lá também em casa uma caixa, aquelas caixas Kodak mesmo, que é de foco fixo e que uma pessoa depois dava o botãozinho, depois carregava, aquilo fazia só o disparo e pronto. A gente sabia que tinha que, em vez de regular a luz, procurava a luz a que se adaptava. Era um pouco, ou tinha um rolo mais sensível. Tinha dois diafragmas, acho eu, para sombras e sol. Eu acho que não me lembro, pois eu francamente não me lembro. Mas tinham um tanque de revelação Jumbo, a marca Jumbo, em bakelite. Sim. Que foi os tanques antes de aparecerem aqueles outros tanques de plástico da Paterson. E então, com esse tanque, aprendi a meter o rolo na espiral. A espiral era também uma espiral de bakelite, que era tudo duro, nem era. O rolo tinha que se empurrar, não tinha aqueles mecanismos depois das cassetes
dos tanques reveladores que se usaram depois. Portanto, aprendi isso, a fazer esse sistema todo. No técnico comecei a tirar mais fotografias, mas pronto, continuei a jogar o meu basquete e a fazer outras coisas. E revistas? Não vias revistas de fotografia? E essa informação não procuraste? E comprei, que ainda tenho, a coleção Life, a coleção completa. Comecei a comprar e eram uns livros que se recebiam, não sei, 3 em 3 meses ou de 4 em 3 meses. Fiz uma assinatura e aí comecei a ver o Bill Brandt, os fotógrafos ingleses, os fotógrafos americanos, pronto, a grande fotografia preto e branco, e realmente o meu ídolo era o Ansel Adams, que era andar na montanha com uma máquina. E aliás, a minha primeira máquina de grande formato é uma Toyo 9x12, que eu não tive dinheiro para comprar uma Linhof. Uma Linhof, às vezes havia Linhof sem segunda mão, mas eram muito caras. A Linhof Técnica, aquela que se fecha. A Field Camera, sim, que é a Técnica, não é? Portanto, que abre. E a Toyo é também uma máquina desse género, que é uma máquina que eu gosto muito. É uma caixinha, verdadeiramente, só comparável à atual Celbar. E depois, pronto, comprei uma primeira objetiva, que nunca me esqueci do nome, que era Combo, não é? Comprei uma objetiva Combo. Uma marca era Combo. Depois é que passei para as lentes Rodenstock, porque pronto, depois comprei uma grande angular e comprei, não lembro já se tinha uma tela, portanto, para o formato 912 e 4x5. Isso, pronto, mas isso foi um pouco mais tarde. E fotografavas paisagem com ela? Essas, digamos, eu estou a me adiantar no tempo, porque isso aconteceu mais tarde. Portanto, com o 35mm trabalhei muito, depois a Linhof, o André quis vendê-la e pronto, vendeu a Linhof. A Nikon? Não, a Leica. É uma Leica M3. M3, e 100 fotómetros. Tinha uma lente extraordinária, não é? É claro que tinha. Não via através da lente, não é? Sim, era visor direto. Que é um visor lateral, mas pronto, com 2 imagenzinhas e focava-se. E passei a usar. E depois fiquei só com a Nicormat. E a Nicormat usei essa máquina muitos anos. Estou no técnico invadido pela polícia, não é? E achei que queria aprender mais, saber mais de história de arte. E porquê a arte para um engenheiro e um cientista? Não, porque eu já estava com aquela coisa plástica de fazer coisas também. Em alto contraste, tinha lido qualquer coisa sobre o Ben Ray, tinha feito umas experiências os raiogramas, fotogramas. E o Bill Brandt também tem imagens, parece, feitas com o Kodalite, não é? O preto e alto contraste, não é? Mas eram coisas pequeninas, eram pequenas experiências. Até usavam uns papéis especiais, fininhos, uns papéis fotográficos que eram muito baratos, que eram para provas precisamente para coisas de jornais, de preto e branco e isso. Não me lembro como é que se chamavam esses papéis. E, entretanto, surge esta vontade de... Pronto, eu comecei a ver exposições e, ao mesmo tempo, comecei a fazer os meus primeiros desenhos. Qual é a primeira exposição que foste ver? Lembras-te de fotografia? Não se expunha muito, não é? Nesses anos quase não havia. Não havia muito, só me estou a lembrar de coisas mais tarde. Porque havia nos anos 70 era mais os salões e os concursos, não é? Exposições de salões e concursos. Mas lembro-me, olha, o que me lembro perfeitamente, mas isto já é em 74, não é? Portanto, já são portanto, eu estou a andar aqui lentamente, não é, nestes anos, mas é só porque os primórdios são talvez os momentos em que a fotografia sem o sentido de fotografia comercial, porque o que eu fui depois para ganhar dinheiro fui um fotógrafo comercial. Em que fazia arquitetura, como fazia
fotografia objetos para agência de publicidade, e que me associei com outras pessoas para fazer fotografia. E nunca desenvolvi um trabalho muito próprio, não é? Muito assim, matemática, trabalhar a matemática, trabalhar assuntos que me poderiam ser. Esses assuntos começaram-se a transformar em coisas que tinham a ver com arte. E nesse momento fui para o curso de formação artística da Sociedade das Belas Artes, onde havia fotografia. Portanto, aí há um processo não só de integração com as pessoas que lá estavam. E foste atrás da fotografia ou da arte? Eu fui pela fotografia. E pela fotografia descobri que havia um mundo de informação, aulas estéticas com a Maria João Rodrigues, as aulas de História Maria João Madeira Rodrigues, aulas de História da Arte com o Rui Mário Gonçalves, e depois havia os cursos da tarde e da noite, os da tarde com o Sá Nogueira, e depois tinha convidados como o Cera da Silva, como o Cera da Silva pai, não é? Sim, pai. Portanto, como o Zé Conduto, escultor, e outros assim. E eu comecei aí a fazer, a olhar e passar a ir a essas aulas também. É claro que... Queres parar? Não, continua. É claro que o gabinete de fotografia era pobre, portanto a parte de fotografia era uma coisa muito quem é que era o responsável da fotografia? Era uma pessoa que fazia fotografia, que se interessava muito por fotografia, que eu agora não me recordo o nome, mas que achou que eu era um bom ajudante e puxou-me para ajudar aquilo. E, entretanto, com o 25 de Abril há uma certa revolução na Sociedade das Belas Artes e dentro da reorganização, reorganiza-se o curso de formação artística. Tinha sido um curso que tinha começado, penso que em 67 ou 66, não sei bem, com um conjunto de notáveis, como o arquiteto Conceição e Silva, e com o Sá Nogueira, com um conjunto de gente ligada à Bauhaus, ligada aos cursos da Bauhaus, ou ligada no sentido de ter como isso como referência. E, portanto, todos esses cursos eram baseados, os cursos que se faziam tinham essas linhas de orientadoras, essas guidelines para a estrutura do curso. E eu sou chamado como pessoa muito ativa lá, cada vez ia menos à engenharia. À engenharia, não é? Convidaram-me para pertencer para coordenar o curso. Portanto, eu dirigi o curso nessa altura, no sentido de logística e de perceber como é que eram as aulas e a estrutura, como é que elas... E aí aprendi essa estrutura toda e fiz esse trabalho de produção, digamos, de preparação do curso. E às de reuniões, fotografia, o curso de fotografia? Não. Todos os cursos passaram pela minha mão. Mas ao princípio era o assistente do professor de fotografia. Mas nesse curso, onde se fazia fotografia também se fazia desenho, também se fazia escultura, e eu andava, ao princípio comecei na noite, e professores da noite era o Rocha de Sousa, era o Hélder Batista, várias outras pessoas. Entretanto, como estou presente na Sociedade das Belas Artes, na direção, conheço um conjunto de pessoas. À parte do Rui Mário, a Silvia Chicó, todas as pessoas que pertenciam, o Nuno Sampaio, o Zé Cândido, e o Zé Cândido, que era um pintor
E um design, estou a dizer essa, era porque eu tenho quase certeza que ele já faleceu. Mas para mim era um tipo novo na altura, não é? E é muito ativo e fazia design gráfico, fazia as suas pinturas, sempre coisas com movimento e fazia as fotografias que também tinham a ver com isso e fazia os catálogos dos salões da Sociedade das Belas Artes. Sim. Fazia no sentido de fotografada. Porque havia uma Rolleiflex 4x4 nessas P6. Era uma, uma Rolleiflex mais pequenina. E um dia ele diz-me assim, não tenho tempo para fazer, faz tu, fotografas, olha, isto é muito simples, encostam-se ali as coisas à parede e nem se punha luz nem nada, aquela luz difusa do salão e tiravam-se as fotografias. Depois havia luz, passou a haver luz e eu passei a tirar fotografias com luz. Ia morrendo na Sociedade das Belas Artes, nesse ano de 74 ou 75, não sei, porque tinha dois projetores, eram projetores com aquelas lâmpadas de tungstênio de 3200 graus Kelvin e houve um mau contacto e eu peguei nos projetores assim, apanhei um simultâneo. Apanhei um choque. Só não morri porque era novo, não sei. E caí para o chão com os projetores, partiram-se as lâmpadas e aconteceram essas cenas todas, não é? Mas, e comecei a fotografar e a fazer as fotografias. Sim. E havia um fotógrafo, uma fotógrafa, que nunca mais vi trabalho e que me intrigava imenso, porque as fotografias eram umas fotografias de paisagem, eram uns arvoredos, penso eu, eram super bem impressas e tinham uma definição brutal. E eram as fotografias da Zeca Risques Pereira. Sim. Pessoa que nunca mais soube nada, nem sei se há espólio do trabalho dela, não sei o que é. Só sei que essas fotografias, que eram um formato quadrado, portanto aquilo eu devia usar para um 6x6 ou alguma coisa assim, ou se calhar nos retangulares usava 9x12, não sei. Se ela não eu fui falar com ela a perguntar-lhe como é que ela fazia aquelas fotografias. E ela explicou-me e eu não entendi. Quer dizer, porque eu não sabia. Havia coisas que eu de facto não sabia, daqueles desses pormenores técnicos que eu não sabia. Não. Para ela era evidente, se calhar determinado tipo de coisas não me dizia porque achava que eu saberia, não é? Ainda por cima tinha fotografado as fotografias dela para o catálogo. Eras o fotógrafo. Havia de saber alguma coisa. Porque esses catálogos eram a preto e branco. Sim. E, portanto, fotografava-se a preto e branco e depois eu revelava os rolos, fazia as fotografias em papel, dava ao Zé Cândido e o Zé Cândido marcava o catálogo e fazia esses catálogos. Portanto, verdadeiramente, este é o lado que me leva a mexer na fotografia e acontece depois aqui uma situação desastrosa, que eu desisto de estudar engenharia, estava no 4º ano de engenharia, eu entrei e passei logo, eu era muito boa matemática e passei logo, andei, não sabia muito bem o que é que queria, portanto andei entre máquinas e construção civil, e depois disse construção civil. E que era uma coisa que se definia, no ano em que eu entrei houve uma reestruturação no técnico, portanto havia, mas as matemáticas, eu fiz as matemáticas todas que as pessoas todas chumbavam e ficavam à espera anos e anos para fazer. Portanto, eu fiz, esta análise 4 é que me levou mais tempo, mas chumbei uma vez e depois, não com notas muito brilhantes, mas que deu para passar. Sim. E para fazer. E, portanto, eu estou no 4º ano, eu entrei em 69 e no terceiro ano, em 1973, estou a entrar para o 4º ano do técnico e ainda faço meio do 4º ano do técnico e, portanto, falta-me para terminar. Se quisesse ter um
um título académico. Poderia ter uma equivalência se calhar a engenheiro técnico, qualquer tipo. Tinha feito 3 anos, não é? Mas o curso realmente era de 5 anos. Era bacharelato, havia bacharelato. Lá não tinha engenharia. Havia naquele instituto técnico, qualquer que é. Pronto, havia um outro curso onde as pessoas, quando terminavam, depois tinham equivalência para entrar para o terceiro ou para o quarto ano do técnico, era uma coisa assim. E eu, portanto, aqui há coisas, as pessoas saberão melhor do que eu estou só a falar daquilo que me vou lembrando. E aconteceu que já não tinha lata para pedir ao meu pai uma mesada, e com a questão do Zé Cândido, vários artistas começaram a pedir-me ter-me aqui umas fotografias para eu fazer um portfólio e não sei o quê. E eu comecei a ter alguns clientes em fotografia. E monto um estúdio em casa para revelar, compro uma daquelas tiras gigantes cor de laranjas em fibra, não é? E arranjo um sistema de canalização e tal. Pronto, um ampliador. Mas não tinha ateliê de fotografia. Era só para a parte de revelação. Lembro-me perfeitamente de uma encomenda que tive, que era uma imagem qualquer que fiz com eu digo o Rui da Albertina, que é o Rui da Albertina de Sousa. Ele fazia fotografia. No outro dia eu vi, foi muito engraçado. Fizemos uma fotografia que era preciso virar a sépia. E então não tínhamos sítio para virar a sépia. Aquilo, como sabes, é um líquido depois que se dá um banho que se dá depois. Fizemos na banheira. A banheira ficou 3 meses castanha, quer dizer. Porque eram centenas de fotografias, aquilo foi um negócio brutal, porque era uma encomenda de fotografias de alguém que queria dar uma fotografia com uma imagem, já nem me lembro o que era a imagem. Era uma série. Era uma coisa qualquer de publicidade, mas de coisa. Não sei se era de um restaurante, era uma coisa qualquer. Foi o Rui que arranjou esse trabalho. E fizemos aquilo lá em casa e secar tudo, não é? Pois. Quer dizer, tinha cordas com molas da roupa e com as fotografias espalhadas. Aqui tinha uma casa grande, por sorte, que começou a ser o meu primeiro ateliê, depois, mais tarde. Portanto, fizemos esse trabalho. Mas, ainda com o grupo da Sociedade das Belas Artes, havia Já agora, desculpa só interromper-te aqui esta parte, acho que é interessante, que é, e comercialmente estavas à vontade em pedir dinheiro e dizer que custa tanto e não regateavam... porque nessas alturas havia pouco dinheiro. Tinha preços muito competitivos, com certeza, não sei. Porque toda a gente tentava as borlas como hoje, não é? Não, eu sempre, quer dizer, se calhar por serem artistas não tentavam borlas, quer dizer, não sei se respeitavam a questão dos direitos de autor de imagem, mas... Porque os materiais também eram caros, não é? O papel era tudo caríssimo. Claro. Portanto, eu fui estabelecendo um preço, depois tu sabias, ias à Instanta ou ias à Fotosport e pedias a tabela de preços das impressões a preto e branco. E depois usavas essa tabela, fazias um desconto e tinhas o teu primeiro preço, não é? Portanto, levavas tanto fazer a fotografia. Depois o resto estabelecia um preço qualquer por hora, quando tinha que ir fotografar qualquer coisa. E sei que, fotografei ainda para alguns arquitetos, trabalhei bastante no projeto do Martim Muniz, do Carlos Duarte e do Zé Lamas. Fotografei bastante as maquetes para o projeto, para a apresentação do projeto. Foi um trabalho que gostei muito de fazer. E fiz um grupo de amigos a certa altura, onde tinha também uma namorada na altura, que também fazia fotografia e em que surgiu nós só pensávamos como é que vamos ter a nossa subsistência agora. Portanto, eu já tinha ali, vivia em casa dos meus pais, mas
pronto, estava autónomo em termos de dinheiro. E, isso era para aí que em 1976, 76, 75, pois, nesses anos aí. Tempos confusos. Mas em 75, penso eu, é a primeira exposição de fotografia em que eu participo. Eu participo em 2 exposições coletivas não, de grupo, não é? E eram, pronto, era a Regina, eram colegas do curso, era uma rapariga Cana Leão, que nunca mais a vi, nunca mais vi ninguém, vi a Regina aqui há uns anos na Casa da Cerca, mas não portanto, e estou a falar da Regina, que a Regina diz assim, está um estúdio à venda em Alenquer, acho que era Alenquer, e nós podíamos ir para lá, vamos ocupar fotografia e vamos criar um estúdio de fotografia. Pronto, nessa altura pensei, Alenquer, não Alenquer, que vou para Alenquer, quer dizer, sair de Lisboa, acho que sou um bocadinho conservador nestes... E Alenquer na altura era longe. Era longe, era mudar de vida, era passar para outra coisa, sim, não é? E eu não quis fazer isso. E depois também, pronto, esse namoro não foi para a frente e surgiu um concurso nos jornais, que alguém me disse que havia um concurso para fotógrafo para o Estado-Maior da Armada, para um curso para fotógrafo civil, porque o Gabinete de Fotografia do Estado-Maior da Armada tinha um corpo de militares que eram que apanhavam os melhores trabalhos, e andar no helicóptero e nos aviões, não sei o quê. Ainda apanhei umas cenas com os fuzileiros nos Zebros, umas fiscalizações da Polícia Marítima aqui no Rio Tejo, para tirar fotografias aos barcos a deitarem lixos para o rio e para eles levantarem os altos. E fotografava, pronto, tive que fazer umas provas e eu ganhei e entrei como fotógrafo de segunda classe. Para o Estado-Maior da Armada, como civil. Nesse ano devia ter sido chamado para a tropa, não fui, porque tinha tido o adiamento, mas como terminei o técnico, perdeu-se o adiamento. Já tinha acabado a guerra, mas continuava a haver contingente e as pessoas eram sorteadas para ir. E eu, olha, saiu o número antes de mim, quer dizer, eu não fui. Não sei se foi por já estar a trabalhar na Marinha, também porque eles sabiam o percurso que as pessoas tinham, e como já estava lá e tinha um trabalho lá, pronto, fiquei. E trabalhei lá na Marinha, no Estado-Maior da Armada, entre 76 e entre 76 e 82. 82 foi o ano que saí de lá. E onde tive vários trabalhos. Comecei como fotógrafo, mas começaram a surgir trabalhos em que o meu chefe, que era um comandante, ainda é vivo, que é o comandante, e o comandante Andreianos, que criámos uma relação de amizade, e ele dizia ao Pedro, qual é a tua opinião aqui sobre estes desenhos, porque havia um desenhador que fazia heráldica, então fazia os brasões de todos os corpos da Marinha e também do Exército, fazia várias coisas, pintado à mão, com guache e não sei o quê. E eu acabei de começar a fazer ali uma ponte, de tal modo que, ao mesmo tempo, estava a ir às aulas à tarde, que fugia um bocado da Marinha à socapa, ia para assistir umas aulas e depois praticava e havia um curso de tarde, acho que havia noite, não me lembro bem, mas sei que ia a Belas Artes, portanto fiz o exame de admissão e como só tive que fazer desenho e eu tinha estado nos cursos de desenhos do Sá Nogueira e fazia, pronto, aqui no mapa, fazia desenho de linha, não é? Portanto, engraçado que o Carlos Amado
pronto, que era o parceiro do Lagoa Henriques, estava lá a vigiar as salas e depois disse assim: epá, tu fazes desenho com muito detalhe, não tens sombras nos desenhos, porque aquilo era um curso que eu tinha aprendido, que era um desenho sem sombras, era um desenho só de linha de contorno. Era o Codalito a funcionar. Era o Codalito a funcionar. Mas, pronto, isto é só para dizer, nestes anos acontecem muita coisa. Há muitas outras coisas que faço. Por exemplo, nesse ano, em 75, penso, em 74, que com os amigos, eu não sei como é que fazia tanta coisa na altura, não é? Eu nasci em 53, portanto, em 74 eu tinha 21 anos. E em 74, com uns amigos da Sertã, que era o local em que eu ia passar as férias, os meus queridos agostos foram vividos nesses anos de uma maneira muito intensa e forte, e tinha um grupo de amigos e resolvemos fazer uma coisa que era uma exposição de fotografia que era a Sertã a preto e branco. E tínhamos máquinas, eu tinha as minhas, havia outras máquinas também, mas eles trocávamos e cada um, pronto, era um trabalho, foi um trabalho em comum, comunitário. Para modo que na maioria é 35mm, algumas coisas 6x9, porque havia uma daquelas máquinas de abrir das ICE, e revelávamos no calor do verão, isto foi feito no verão, com os banhos a 24 graus, não é? De modo que alto contraste, altas densidades de halogenetos de prata na película, mas que se conseguiu fazer, e fizemos uma exposição que foi muito contestada na altura lá pelo poder político lá, mas nós apenas fotografámos o povo e esse é o meu primeiro projeto com estes meus amigos, Joaquim Eduardo Simões, que é um eminente psicólogo da psicologia aplicada, tem outro nome, mas pronto, ele não é da parte médica, da outra psicologia. E o João Farinha, que é médico, acho que está reformado. E então fizemos esse livro com fotografias do Clube da Sertã, com fotografias do latoeiro da Sertã, da igreja, das procissões da Páscoa, e começámos a fazer essas fotografias antes do 25 de Abril. Portanto, algumas das fotografias são das procissões da Páscoa antes do 25 de Abril. Que nesse ano foi em Abril e foi antes do 25 de Abril. E de 74, portanto. E essas fotografias deram essa exposição. A exposição foi feita no Castelo da Sertã. As fotografias vieram pessoas que rasgaram as fotografias porque entretanto depois reproduzimos um livro. Desculpa lá, essa exposição, como é que elas estavam expostas? Eram em cordas, com painéis, molas? Eram painéis. Nós arranjámos, tínhamos uma boa relação com uma serralharia lá, que fez uns painéis simples com uma calha de ferro, e depois pôs um cartão, e pôs as fotografias com pioneses no cartão. E foi bastante visitada, porque o castelo não era aberto, ou era pouco aberto, foi uma maneira de levar as pessoas lá. Também ao foi muito engraçado, mas as pessoas víamos como pessoas de esquerda e comunistas, na altura o poder era eminentemente social-democrata e CDS, e portanto havia assim uma crispação, e sabia-se, pronto, que neste grupo as pessoas tinham uma visão que não era aquela, não é? Com cambiantes, mas que não era a do poder. E portanto a exposição foi assim mal recebida, mas só num parênteses, conseguimos, penso que há 10 anos, fazer um livro de fotografia. Portanto, eu tenho um livro de fotografia com essas fotografias de 1974, em coautoria com
não é que muitas vezes não, algumas vezes eu carregava o botão, mas outras vezes também qualquer um dos outros carregava ou me dizia: olha, aquele ângulo ali, agora fotografa aqui o tanoeiro e não sei o quê. Vamos fotografar a fonte da Pinta, onde as pessoas iam namorar, ou não sei o quê, que é uma zona muito aprazível, com águas e com caramachões e não sei o quê. Ou vamos para os diferentes locais da vila, não é? E portanto aqui ficou circunscrito à vila. Fizemos outro trabalho cultural de vila, com projeções de filmes, e pronto, isso é o trabalho que tem a ver com, desse modo mais alargado, com a vida com a vida da altura. Mas nesses anos também, portanto, realizei, como estava a dizer, 2 exposições de fotografia com esse grupo desses colegas da Sociedade das Belas Artes. E só para dizer que a minha primeira exposição, verdadeiramente, como exposição, é uma exposição coletiva que aparece na Sala dos Salesianos, porque alguém da sociedade tinha lá um contacto, mas eu não exponho fotografia, exponho desenhos feitos a marcador e umas pinturas a óleo que eu tinha começado a pintar com espátula, coisa que hoje em dia é uma coisa muito que pelo menos há 10 anos ou 15, há 20 anos passou a estar presente em muito do meu trabalho. Portanto, é só para dizer, mas houve essas exposições de fotografia que têm os negativos, os papéis, não sei se estragaram, se não me lembro já. Eu sei que numa das exposições o meu trabalho eram fotografias de ecrã de televisão em que havia um assalto a um castelo. E, portanto, com as legendas, as pessoas abominaram, disseram que acho que não é fotografia e não sei o quê. Depois fizemos. Ficaste traumatizado, não te conseguias impor a tua voz. Não. Aquilo foi andou bem. No ano seguinte fizemos também o mesmo grupo, mais ou menos, numa escola de línguas, tinha uma sala de exposições. Língua CUP? Não me lembro, era ali ao pé da Avenida de Berna, não me lembro já como é que se chamava. E fizemos uma exposição e eu aí já tinha andado aqui a fotografar na Graça, tinha umas vistas de Lisboa e tirei essas fotografias. Depois tenho também um marco para mim de fotografias, foi uma performance do André Gomes, também em 74, penso que foi em 74, na Feira do Livro, ou foi 74 ou foi 75, teria que confirmar essas datas, em que eu fotografei, não sei, penso que tinha som do compositor José Gil, José Gil, assim, porque eu confundo com o nome do filósofo, mas acho que é José Gil, que morreu há uns anos e que com quem também participei depois de um espetáculo que tive ali, eu mexia nos gravadores, eu não percebia nada daquilo, mas estava ali a participar e o José Gil estava no piano com uma garra, com uma luva de guerreiro a tocar, a fazer uma performance de piano. Foi inesquecível para mim. E eu fiz um painel de fotografias do André Gomes. Em papel, era o que tinha, pronto, um papel fininho, era um cloroborbeto, um papel normal, mas que são fotografias negras em que se vai vendo desfocado o André, e esse painel tinha, porque eu perdi, porque se estragou, porque aquilo depois não guardei convenientemente, não preservei estas coisas dos primórdios, e ainda estou a pensar um dia refazer esse painel. As fotografias, e colei-as todas com aquela cola 3M, que era uma novidade da altura, mas era a cola de colar e descolar, não é? Mal que
no fim da feira, as pontas da Estava fotografia tudo a foi uma saltar. feira daqueles anos que houve muito calor, não é? E as pontas das fotografias já estavam todas a levantar. E isso. Mas pronto, foi um belo trabalho. Portanto, digamos que aí há essa exposição de fotografia. O meu trabalho na Marinha era isso que eu dizia, essas ações, mas também fotografava os almirantes em posse, num estúdio, com estúdio tradicional, com sem fim, com fundo e pronto, tínhamos um sistema com flash e uma máquina que fazia o 912. Portanto, aí aprendi a revelar o 912 também, tudo contado à mão, portanto as relações podiam demorar, uma chapa podia demorar, sim, como as películas também, mas pronto, a chapa tinha que fazer uma tina, não é? E portanto estavas completamente às escuras, eu não me lembro não, já não era película, era película pancromática, portanto tinha que ser às escuras. E estávamos ali às escuras com a mão, foi uma altura em que fiquei com os dedos castanhos da mão, com a mão a agitar a película, a virá-la e a revirá-la e a contar IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, portanto a fazer os minutos porque não me lembro já, ou porque o relógio estava para os outros, estava ou porque emitia luz também, não é? Mas aprendi a contar os segundos com esse sistema. E durante 7 minutos a 9 minutos, não é? Que era o que a revelação levava. E onde pela primeira vez trabalhei com ampliadores que eu nunca tive dinheiro para comprar, que eram aqueles famosos lights, de focagem automática, baixava e mantinha o foco e portanto nós fazíamos o enquadramento no papel. Sempre fui muito dado a reenquadrar, nunca fui, as fotografias que fiz, nunca fui apologista do negativo integral. Não sou a favor nem contra, mas se acho que o enquadramento, se eu tirei uma fotografia e se tenho que tirar lá alguma coisa que está a mais, eu reenquadro a fotografia. Portanto, não sou purista de a fotografia é o momento em que se tira a fotografia e é só aquele frame e, portanto, fazia-se aquelas fotografias até com o borde preto. Com o filé à volta preto, sim. Com o filete preto, que era o fim da fotografia, não é? Sim. O fim da emoção na película. Portanto, com isto, a certa altura, acabo por me associar, conheço o Paulo Sintra Gomes, e a Lara Castro Caldas e o Luís Pavão. O Luís Pavão, aliás, tinha estado em engenharia no técnico, que aliás foi dos primeiros destes grupos que eu conheci. Mas o Luís Pavão, primeiro fizemos uma reunião, fazíamos um ateliê todos juntos, para nos dedicarmos à fotografia comercial, para ganhar dinheiro. E o Luís Pavão quis a sua independência e tinha a sua marca, que era o Olho ao Passarinho. E nós fizemos uma empresa que era Sintra, Castro Caldas e Calapês Limitada, foi uma empresa em que eu trabalhei até o 86, que é o ano em que passo a ser professor, entro pela mão do Manuel Costa Cabral como professor de desenho no Arco, escola em que eu nunca tinha conseguido andar porque eu não tinha dinheiro para pagar as aquelas propinas. O dinheiro que havia foi que a minha mãe conseguiu que o meu pai desse para a Sociedade das Belas Artes, portanto, que era um curso mais barato. Embora eu conhecesse e conhecia alguma gente no Arco e ia lá ao Arco, nas várias instalações do Castelo, da Rua de Santiago, mas, portanto,
Este meu ateliê de fotografia, onde se fazia, onde se fotografou também muita pintura. Lembro que fizemos, há um catálogo muito grande do Alhoa, e nós andámos por tudo o que era casas e museus a fotografar balhoas em grande formato. Porque eu nessa altura a minha sonho, comprei uma Rolleiflex, portanto tinha uma Rolleiflex não a 2.8 mas a 3.5 e que fui equipando, e depois apareceu também no Alfarrabista uma Plaubel banco óptico, portanto não uma field camera, sim, mas portanto um banco óptico, sim, que estava toda completa, não tinha lentes, e era uma pechicha. Porquê? Porque faltava uma peça, que era a peça que agarrava o tubo ao tripé. Sim. E uma abraçadeira com rosca. Que um primo meu que estava ligado às viagens e ao turismo, numa viagem à Alemanha, eu dou-lhe o nome da peça, e ele, quando voltou, disse assim: epá, esta peça tinha custado um valor exorbitante, não é? E pronto, depois lá fiz contas com ele e fui fazendo contas, acho que fui pagando as prestações, mas pus a Plaubel a funcionar. Quando saí do ateliê, tive pena de não ter trazido a Plaubel comigo, só trouxe o meu material Nikon, porque o Paulo Sintra fotografava sempre com Pentax, e a Naná, não me lembro já que máquinas é que usava. E eu, pronto, tinha a minha Nicolmat, mas tínhamos esses. Depois passámos a ter uma máquina 912 e pudemos passar, apesar de não termos ao princípio luz, tínhamos a luz de tungstênio, e depois só para aí talvez em 84 é que se fez a compra de sistemas aqueles sistemas de flash de estúdio, que se comprou na velha Photosport, não é? Não é Photosport, era aquela que era na Baixa. Profoto. A velha Profoto, no primeiro andar. Profoto, que se continuou no que é hoje a Color Photo, não é? Mas, de certo modo, houve gente da Profoto que veio para a Color Photo, penso eu. E portanto, entramos numa outra epopeia, que era fotografar. Depois, não sei se a gente, na altura, ia fotografar cores, e fotografámos fábricas também, fotografámos na Via Longa, a fábrica, os túneis de cerveja e não sei o quê. Era sempre um trabalho conjunto, feito com o Paulo e com a Naná. A Naná fotografa mesmo muito bem, e o Paulo também. O Paulo vinha da tradição da cornucópia, porque o Paulo Sintra fazia muito trabalho de iluminação e de fotografia, e fotografia de cena, não é? Eu tive alguns trabalhos de fotografia de cena de alguns grupos de teatro que conheci, portanto, olha, ia-se safando, ia-se fazendo trabalhos, o que aparecia. E pronto. A certa altura, o que se passa é que eu dei na Escola de Belas Artes e cada vez me apetecia mais desenhar, e a fotografia cada vez estava mais a cumprir, e como sempre muito cumpriu, desde essas exposições em 74, 75, um trabalho técnico, um trabalho documental ou técnico, mas sem uma autoria determinada. Portanto, não tenho material, ou eu acho que tenho que pesquisar as fotografias que tirei, e agora vou lá descobrir tesouros de qualidade plástica extraordinária e fotográfica, mas não sei, tenho tudo arquivado desses tempos. E a fotografia depois, sabes, quando há este lado também pela minha formação técnica, eu gostava de técnica, gostava
havia uns manuais americanos também que a Kodak emitia, como usar filtros, como fotografar uma pintura como deve de ser, como acertar as inclinações das máquinas, como fazer a lei de Schwarzkopf, não é? Scheimpflug. Não me lembro já do nome. Que é aquela que tu consegues ter tudo focado nos planos. Ter um plano focado em profundidade e os outros focados. Portanto, esses tipos de coisas. Tínhamos manuais de fotografia e interessava-me pelas máquinas. E depois de deixar o ter de fotografia, compro a minha Toyo, portanto, a tal fio de câmara. E é engraçado que nessa altura tinha falecido o marido de uma galerista conhecida na altura, que era a Ana Isabel, que tinha a galeria interior ali ao Marquês de Pombal, mas portanto, e eram amigos do Zé Brandão e da Salete Tavares. Eu tinha já fotografado coisas da Salete Tavares e também, portanto, os conhecia todos. E ele faleceu e ficou um material enorme de fotografia. E eu passei a dica ao Luís Pavão, e o Luís Pavão é que comprou a linha off, porque ele é que tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro na altura para comprar. Já tinha feito o curso de conservação nos Estados Unidos, ainda não? Não me lembro, acho que ainda não. Acho que ainda não tinha ido para os Estados Unidos. E, portanto, a fotografia continuou na minha vida sempre com máquinas grandes, pequenas, intermédias, vou sempre comprando umas máquinas. E lentes, e sempre fui tirando fotografia. Durante alguns anos ainda de vez em quando fotografava alguma exposição, a pedido, vistas de exposições a pedido dos artistas, que cobrava como um trabalho, porque também ia vendendo alguns desenhos e, portanto, tinha o suporte em casa verdadeiramente era da minha mulher, que era professora e tinha ali o ordenado certo ao final do mês. O meu era variável, ela não tinha. Mas pronto, fui cimentando e o caminho foi-se desenvolvendo, sobretudo, eu considero que a minha primeira exposição como profissional ou com um caráter mais profissional a nível das artes plásticas corresponde ao ano de 82, que é o ano em que eu faço uma dupla exposição com a Ana Leon. Fazemos uma exposição azul-vermelho na diferença e fazemos uma exposição de desenhos na sala do primeiro andar da Sociedade das Belas Artes, que nem sei como é que os desenhos grandes que eu tinha couberam lá. Portanto, ela estava com os desenhos dela de um lado e eu com os meus desenhos do outro. E o azul-vermelho foi um trabalho mesmo em parelha, em cooperação. Aliás, continuamos amigos desde essa altura. Ela não vive cá, vive em França. Mas foi na escola das Belas Artes já tínhamos feito alguns desenhos como em colaboração. Ela desenhava um bocado e eu desenhava o outro. Não sei se eu tenho algum desses desenhos, porque infelizmente, e apesar de minha mulher dizer não deites nada fora, porque isso vai-te servir aqui. Houve alturas em que eu disse, eu não vou aproveitar isto, e rasguei e deitei fora. E portanto, não sei o que é que, se ainda está para ali num arquivo qualquer, alguns desses trabalhos, mas pronto, o meu trabalho começou-se a desenvolver na pintura e no desenho e aconteceram várias coisas, várias exposições, vários prémios. Entrei no circuito das galerias e segui a minha carreira profissional como artista plástico. Sempre fazendo as fotografias das minhas exposições, sempre fotografando os meus trabalhos. Embora já tendo, lembro-me, por exemplo, que em 88 eu fiz uma exposição da Emília Valentino de Carvalho, que era o de Travail du Peintre, que era
um conjunto de telas muito grandes que tinham sido usadas para um cenário com um espetáculo que eu fiz com o Nuno Vieira de Almeida no Acarte, na Gulbenkian, e depois expus os trabalhos, eram telas grandes, de 1,74 m por 2,5 m, e expus na Valentim de Carvalho, e não os tinha fotografado, e fotografei-os todos em 6:6. Esses 6:6 eram hectacromes, não é? Têm estado ali guardados. Agora estamos a digitalizar todo esse material, mas alguns dos slides ganharam aquele véu magenta que o processo E6 trazia. Ainda comprei um kit de revelação de cores da AGFA para revelar diapositivos a cores, mas saiu tudo mal. As cores saíram todas erradas, porque ali tu não... A temperatura a temperatura era crucial, meio grau de diferença, e alteravam-se as cores, não é? E eram para aí 7 banhos, não é? Eram 6 a 7 banhos. Foi uma experiência engraçada. Sim. Eu sempre gostei de experimentar, mas não teve continuidade. Gastei imenso, aquilo era caríssimo. Sim. Era muito mais barato mandar revelar. Exato. E pronto, desse tempo há só que contar, também só por curiosidade e para relembrar um personagem que era o Zé Neves. O Zé Neves, que tinha um ateliê ali na Rua do Passadiço, e onde quando nós tínhamos que ir, ele fazia os banhos à segunda-feira e depois renovava-os depois no fim de semana, não é? E portanto, nós já sabíamos que o que era bom era ir à segunda-feira e mandar lá revelar os slides e as chapas à terça-feira até à quarta-feira, e depois era melhor não, porque aquela cor começava um bocado a descambar. E íamos muito, e pronto, como os solos mais conhecidos na altura, como Mário Cabrita Gil, ou como ainda mais conhecido ainda, ele não vai perdoar por não me lembrar do nome dele, mas e até me tirou umas belas fotografias, mas era um fotógrafo muito conhecido, portanto mandavam à Kodak e à AGFA a Linda a Velha. Portanto, as viagens que eu fiz e que eu e os meus companheiros fizemos a Linda a Velha eram no meu velho Volkswagen, não sei o quê, ainda isto é em 84, mas antes não lembro como é que ia, mas sei que fui muitas vezes a Linda a Velha a mandar revelar as chapas. Era ótimo porque a AGFA tinha um certo gabarito, e então fazia uma pastinha cinzenta em cartão que já tinha recortado, e depois colava o slide lá no meio, e nós podíamos pegar no slide e mostrar ao cliente quase como uma moldura em cartão. Mas pronto, tinha depois deixou de fazer isso, mas nesse tempo havia esse privilégio. Portanto, isso fazia parte desse trabalho comercial. E nessa altura, portanto, as lojas que frequentavas, as lojas de fotografia, era a Profoto, a Instanta, a Color Photo, que era ali no Arcsec ou em Alvalade? A Flip Folk, não, a Color Photo era na Flip Folk. A que eu ia era uma coisa que na Flip Folk. Sim, na esquina da Flip Folk, com o António Augusto Aguiar. E é uma loja de fotografia. Tinha uma parte profissional e uma parte de público, não é? E foi aí que eu comprei tripés, comprei luz, para mim, pronto. Isto já é depois de eu sair do ateliê
com o Paulo Sintra e com a Naná Castro Caldas. E de exposições de fotografia, o que é que lembras? Alguma que tivesse marcado? Ias visitar ou não? Ia ver exposições de fotografia, com certeza que, quer dizer, todos conhecíamos os heróis fotográficos da Revolução, como o Alfredo Cunha, ou como o Gageiro, ou conhecíamos, não conhecia pessoalmente, por acaso conheci recentemente o Alfredo Cunha, tenho livros do Alfredo Cunha, mas conheci-o recentemente, foi muito interessante, e eu conheci o agente do jornal, que na altura fotografava para o Expresso, o Topia Ferreira, e pronto, e depois as pessoas que faziam fotografia na Diferença, onde eu estive também uns quantos anos, não é? Portanto, de 79, não sei, 80 e tal, 86 ou 89, foi bem uns 10 anos em que participei, ainda fiz parte da direção da Diferença, mas eu lá fazia serigrafia, né? Usava material fotográfico para fazer as películas, para fazer fotografia, para fazer serigrafia. Não utilizei muito os ateliês lá, que estavam muito bem montados, e portanto aí havia-se o camarada Alberto Pico e o Monteiro Gil, eram realmente as pessoas que coordenavam. Havia cursos regulares de fotografia lá, mas a minha presença lá apareceu pela serigrafia, porque perdão, tinha deixado, eu queria essa tecnologia nova, interessava mais que a gravura, e na escola de Belas Artes que se fazia a gravura, a serigrafia era assim uma coisa para cartazes e não sei o quê. E depois agora tem e acabou por depois ter um bom equipamento, mas na Diferença havia um bom ateliê de gravura, um bom ateliê de fotografia, pequenos, mas bons ateliês e uma zona também muito pequenina onde se fazia serigrafia, não é? E eu fiz algumas edições lá de autor, fiz alguns trabalhos para o grupo, como há uma caixa ou duas caixas que eu fiz a capa, em que o Ernesto Sousa era o motor, digamos, a dinâmica naqueles anos. E pronto. Depois... E litografia nunca fizeste? Lá também tinha litografia? Também tinha litografia, mas não cheguei. Portanto, tive vontade de fazer, tive vontade, mas não cheguei. Gostavas de técnicas mais atuais, mais contemporâneas, claro. E dessa experimentação. Pois. Mas pronto, são anos, estamos aqui a falar num período que vamos lá, vai de 72 a 80 e tal, porque depois começam a dedicar muito realmente a fazer desenho e pintura, e a fazer exposições de pintura, mas são assim como que uns bons 10 ou 12 anos ou 13 anos em que a fotografia teve muita presença no meu cotidiano, digamos assim. Nos anos 80, penso que com o Luís Serpa, que é a primeira saída que fazes como artista ao estrangeiro, ao Arco. Não, com a Quadro. É com a Quadro? A minha primeira galeria foi a Quadro. Com o Luís Serpa participo com trabalhos em desenhos a pastel, 3 desenhos muito grandes, um dos quais está no CAM. O outro pertence à coleção de Luís Serpa, que é uma coleção que a gente não sabe como é que está. Depois da morte de Luís Serpa, o contacto com o filho desapareceu muito, mas a minha primeira ida, se não é o primeiro arco, é o segundo arco, e vou com a Dulce Dardo, com o Quadro,
com quem eu comecei a trabalhar em 1985 e, portanto, eu em 86 tenho a minha exposição lá e vou sou um dos artistas que a galeria apresenta no Arco em Madrid. E desde esse ano até hoje, mais ou menos, estive presente em praticamente... estive em muitos arcos, porque as galerias as galerias com que eu trabalhava acabavam por participar, não é? Intensamente a partir do momento... acho que o Luís Sherpa, ao princípio, eu só comecei a trabalhar com o Luís Sherpa em 1990. Portanto, tive, em sequência de galerias, trabalhei a primeira galeria com que trabalhei foi a Galeria Alfarroba, em Cascais, da Alda Cortês, galeria que ela viria a abrir depois da Alda Cortês e de uns amigos. Sim. Mas depois viria a abrir a Galeria Alda Cortês em 90. Comecei fazendo uma resenha das galerias com que trabalhei. Nunca trabalhei com uma galeria de fotografia, por exemplo, a Moglo fazia exposições de fotografia, não é? E eu lembro perfeitamente, portanto, das fotografias do Bernard Plossou e de outros artistas que ele expunha fotografia lá na galeria dele, não é? Lembro-me de ir ao mês da fotografia a Paris, fui várias vezes. Lembro-me de também várias vezes visitar os encontros de fotografia de Coimbra organizados pelo Albano. Portanto, a fotografia estava sempre presente, não é? Como sempre a considerei como uma arte, não como uma arte secundária, embora eu considerasse que eu fazia arte secundária porque não elegia as minhas fotografias como objetos artísticos que são, não é? Mas comecei com a Alfarroba, depois com o Quadro, depois passei para a Valentino de Carvalho, depois a Valentino de Carvalho passei para a Atlântica, que era um ramo da Galeria Nazoni, e depois entro para o Luís Sherpa, portanto penso que em 90 ou 91, acho, ou 92, talvez seja 92, em que, por sinal, apresento trabalhos a preto e branco. É engraçado, porque eu gosto da questão do preto e branco da fotografia. A cor só começa a aparecer, aparece no modo primeiro monocromático, uma série de exposições que faço até 80 até 95, mais ou menos, 95, 96. Em 96 e em 97 há uma mudança bastante grande, que corresponde à minha exposição aqui no Museu do Chiado e depois ao prémio que tive na Fundação Miró, em Maiorca, que deu em 95 e que deu em 97 uma exposição individual em Maiorca, e que me abriu, de certo modo, as portas para... depois comecei a expor nas periferias de Espanha, trabalhei com várias galerias, umas fiz coisas pontuais, outras mantive-me durante vários anos, e eu pensei, por exemplo, para a Galeria Max Estrela em Madrid, entrei em 2001 e saí em 2016, não é? Portanto, foi um período largo de tempo de trabalho com essa galeria. Tenho outra galeria agora, que é o Fernando Pradilha, em Madrid, e também desse tempo, também resultado de uma exposição que foi feita no Museu de Bona, no Museu de Arte de Bona, expus em Colónia, e portanto numa galeria, e essa é a minha galeria de Colónia, que desde 98 eu exponho entre 3 a 4 anos de intervalo, mas mais ou menos com essa periodicidade, exponho. Depois, pronto, tive várias feiras com várias galerias
espanholas e a galeria alemã e portuguesas que depois que nos anos 90 e nos anos 2000 acabaram por se aventurar em algumas outras feiras fora o Arco de Madrid e que agora se tornou mais habitual, embora não haja no panorama português. Existem algumas galerias que fazem um conjunto, que têm no seu programa um conjunto forte de feiras, mas pronto, o meu trabalho desenvolveu-se sobretudo entre Portugal e Espanha. Mas a minha questão era, chegaste a primeira vez ao Arco e em relação à fotografia tens alguma ideia do contexto, se era diferente ou não? Já havia mais fotografia do que cá, não é? Nas galerias. Nessa altura ainda não havia, as galerias não trabalhavam muito. Quer dizer, da primeira feira que fui, não, mas há um gradual aparecer da fotografia e do vídeo, não é? Nas feiras, não é? Porque o que se via era que o Reina Sofia tinha um programa extraordinário de exposições que tocavam todas estas áreas, dentro do vídeo, a escultura e a pintura e a fotografia, e La Caja, a Fundação La Caja, era na Calle Serrano, agora até o edifício da La Caja, também tinha um programa muito interessante. E além de eu me ter interessado, ainda estava nas Belas Artes, me ter interessado pelo vídeo, e muitos dos artistas que faziam vídeo faziam também fotografia, como o Vito Acconci ou como uma série de artistas americanos, e interessava-me muito no final dos anos, penso que é no final dos anos 90, aparece há uma grande exposição que é a fotografia como arte e a arte como fotografia, e eu até tenho esse catálogo, não é? E onde é que foi? Não te lembro. Não me lembro, mas portanto foram tempos em que a fotografia foi ocupando e foi tomando um lugar. Mas sentiste que a fotografia em Espanha ou nas feiras tinha uma potência diferente da portuguesa ou não? Passou a ter ligaste? uma presença. Okay. A criação dos colecionadores de fotografia tem sido lenta, não é? Agora eu não tenho dados agora para te falar. Agora, mesmo em Lisboa, há vários espaços que apresentam fotografia, não é? Às vezes não apresentam só fotografia, mas aqueles que surgiram só a apresentar fotografia desapareceram. Havia aquela galeria em Campo de Ourique que até apresentou o Martin Parr e aquele fotógrafo que fez aquela menina de Tiarão ou do Iraque, não sei o quê, portanto, não me lembro agora do nome do fotógrafo, e tinha uns fotógrafos nórdicos e o Arno Minquina, mas o diretor da fotografia era uma pessoa que se tinha formado em Londres, e portanto em Londres a presença da fotografia era muito grande, e aí portanto ele quis trazer isso para cá, mas depois não sobreviveu, não se conseguiu aguentar. Acho que a diferença sempre apresentou exposições de fotografia, portanto sempre teve um programa muito eclético, não é? Mas se formos a pensar, há uma galeria Marco, que é a galeria na Rua Nova de São Amed, que do filho do César da Silva, do Toé César da Silva, vale tudo mais. Éter vale tudo menos tirar olhos. Menos tirar olhos, não é? Onde também expôs o Zé Loureiro, acho que faz uma das suas primeiras exposições aí, mas tem exposições de fotografia. Com certeza que pronto, já conhecia o Vítor Paula e conhecia há assim nomes na fotografia
as fotografias que foram feitas pelos membros do grupo surrealista, como o Fernando Lemos, a série das fotografias do Fernando Lemos. Bom, agora não me estão a surgir esse nome, mas há... O Gerardo Castelo Lopes. O Gerardo Castelo Lopes, precisamente. E pronto, já falámos do Pavão, que tem um trabalho contínuo com temas, a cidade, sim, os locais, os jogos populares, os jogos de comunidade. Sim, portanto, há um trabalho e pronto. E hoje em dia o Belo e o Duarte Belo pronto, há uma série de gente que respeita imenso, alguns lançados pela Módulo, mas em termos de foi importante talvez num momento o Instituto de Estudo da Fotografia, Instituto Português de Fotografia, que era na cadeia no Porto. O CPF, Centro Português de Fotografia. Também vi lá algumas exposições e, portanto, eu acho que dentro do meio restrito deste meio por cento de pessoas que se interessam por coisas que têm a ver com a arte, sempre consideram alguns, e temos muito bons fotógrafos, não é? Tu circulas pelo mundo da arte, não é? Na Europa, essencialmente, mas também por outros sítios, e hoje em dia gostava de perceber a opinião que tens, a sensibilidade que tens no mercado europeu que circulas, não é? No ambiente da arte e não só. E em Portugal notas diferenças? Antigamente estávamos sempre atrasados uns anos, não é? Sim. Seja em formação, seja em produção. O que é que notas de diferente ou o que é que nos falta? Claro, nós não tivemos uma irrupção da fotografia como quando tu vê, quando tu vês na história da fotografia alemã, não é? Tens nomes que ficaram e que foram cooptados para exposições, para grandes exposições, como a Documenta ou como e há a nova fotografia alemã do Boris Becker e dos outros fotógrafos que começam a fazer realmente fotografias de uma dimensão que é a dimensão da pintura. Essa é uma grande diferença, não é? Quer dizer, que é a fotografia passar da fotografia do 30-40. Eu não falei aqui nos anos recentes da Câmara Municipal, do Arquivo Municipal, o Arquivo Municipal de Lisboa. Mas lembrei-me agora por causa do tamanho, não é? Mas as fotografias de grande dimensão é uma coisa que vem de fora, não é? Que acaba por... Aqui eram só feitas as fotografias de uma grande dimensão para um programa qualquer publicitário, uma coisa assim, não é? Portanto, não só mas nós sabíamos, porque mesmo acho que era num dos últimos livros da Life, não me lembro quando é que acabou a coleção, mas num dos últimos livros da Life já vem um artista que eu também agora não me recordo o nome, muito conhecido, que fazia parte daquele grupo de artistas que a Polaroid convidou para fazer as Polaroids gigantes, e tinha uma máquina que fazia um Polaroid de não sei se teria metro por metro e meio ou se teria 90 por 1,30 m, alguma coisa assim. Estás a falar do William Wegman? O Chuclose também usou. Sim, não sei se ele fez, mas não era o William Wegman, eram outros, não é? É interessante que aqui há
há 15 anos, uma importantíssima exposição de fotografia egípcia no Beaux-Arts, em Bruxelas, mostrando-nos o Egito ocidentalizado, não é? Portanto, o Egito com a sua postura de vida ocidental, e havia reportagens, havia fotógrafos que documentaram isso, não é? Portanto, digamos que eu tenho uma relação muito aberta com a fotografia, não só gosto das situações, eu não falei no Augusto Alves da Silva, que é um fotógrafo também especial no nosso firmamento, e eu estou a falhar muitos outros porque não me estão a surgir os nomes agora, aquele trabalho de casa que eu não fiz. Mas para mim há realmente muito bons fotógrafos que acabaram por seguir, mas a linha das fotografias grandes e enormes vem nos Estados Unidos e vem na Alemanha, não é? E é uma coisa que nós acabamos por depois também vir a fazer com imensa qualidade. Não temos os meios técnicos, há muita gente que manda fazer o processo de ASEC ou em Espanha ou em França. O Nosolino, não falei no Nosolino, mas o Nosolino, pronto, tem um historial enorme e um trabalho muito característico. Há a coleção de fotografia que o BES começou, não é? Há, realmente, em Portugal há um conjunto de coisas. O que é que achas que falta? Na Europa é muito mais receptiva, digamos, que em termos de colecionadores, um colecionador não olha para a fotografia como uma coisa que é inferior, nem olha para os múltiplos como uma coisa inferior, não é? Coisa que não digo que haverá colecionadores que não têm essa, portugueses que não têm essa, mas muitos colecionadores portugueses querem o desenho ou querem o material nobre, querem a pintura sobre tela. Já me perguntaram, então essa sua pintura sobre tela, e não era sobre tela, é sobre alumínio. Quer dizer, o ser tela, não é? E é o problema que surge agora, por exemplo, com a impressão digital, que não é bem um problema, porque eu não tenho nenhum problema com isso e faço as minhas edições, eu faço um desenho de computador e esse é um processo que vem também, que se liga com a fotografia, não é? Essa parte do computador está ligada a esse processo da imagem, de transferências de imagens e de usar e depois retransformar as imagens. É um trabalho que eu utilizo bastante mas que ainda tem perante o público um olhar de isto é como se olhava a serigrafia há 50 anos. Isto é um cartaz, fazem os cartazes, os cartazes do mais 68, não sei o que, tudo era serigrafia, tudo, ou xilogravuras, e a xilogravura também levou o seu tempo a ganhar, mas foi mais fácil, porque já sabia que havia ali a mão. É esta questão da mão do artista, onde é que está essa mão na fotografia? Porque há ali uma máquina de permeio. E no caso da fotografia e no caso agora que todos os objetos são praticamente em impressão digital, embora haja um retorno, já há papéis outra vez fotográficos à venda, já há rolos fotográficos à venda, já há pessoas que dizem não, eu vou deixar completamente o digital, vou voltar. É-me indiferente. Uma pessoa tem que saber o que é que a especificidade técnica o que é que serve ao objeto final, não é? O que é que afeta o objeto final. Dominando isso, pode-se fazer uma fotografia, como sabes, com uma caixa de cartão apenas com um buraco no meio. Muito bem. Portanto, achas que ainda em relação a isto, a questão em Portugal ainda é o colecionador individual
que falta na fotografia, não é? Sim, essa potência. sim, porque eu acho que temos instituições, temos escolas, temos galerias. Estão despertas, mas tanto compram pouca fotografia como poucos artistas. Portanto, ou vão comprando, há mais instituições a comprar, mas a regularidade dessas compras ainda se sente a irregularidade dessas compras ainda se sente, não é? Gostaria, quer dizer, é um outro assunto, mas quer dizer, qual é o papel das coleções, o que é que faz sentido ter uma coleção do Estado? Eu, para mim, acho que os museus é que devem ter as coleções e, portanto, devem ser criados locais para as coleções e o Estado deve facilitar e deve fornecer e deve equipar os museus para receberem as coleções. É um bocado tradicional nesta situação. O papel do Estado é realmente acarinhar as organizações, que eventualmente, que se poderá comentar, ainda são os museus. Eu acho que ainda são os museus e centros de arte que acabam por criar um frame, uma referência, à parte de todos os outros espaços paralelos onde se fazem as exposições. Mas, de facto, essas instituições é que têm que ser desenvolvidas e são essas instituições, museus e centros de arte, que devem ter, para mim, orçamentos convenientes, e sobretudo as que dependem do Estado, orçamentos convenientes para, e se o Estado tiver uma comissão para fazer compras, faz as suas compras, mas deve colocar as coisas no museu. Mas o papel dos museus também alterou nos últimos 40, 50 anos, não é? Porque começou, nos últimos anos, quase que a fazer o papel de galeria na arte contemporânea, não é? Fazer exposições até de jovens artistas. O papel do museu era as retrospectivas e os bordes, não é? Claro. Portanto, houve sim, essa mas há mais, alteração. Sim, nós temos esse problema. Eu acho que temos esse problema, mas é um problema da nossa pequenez, não é? Porque, de algum modo, desvalorizou o trabalho das galerias e as galerias... Não sei se desvalorizou o trabalho das galerias. As galerias debatem-se com o problema do colecionismo, não é? Porque as galerias são locais de venda e a apetência para comprar, não havendo uma apetência, a apetência do Estado relativamente à fotografia, acho que aumentou claramente, mas a apetência de uma generalidade de colecionadores, também há colecionadores que não colecionavam fotografia, agora já colecionam fotografia, já colecionam vídeo, portanto há uma situação que vai mais lentamente. Claro que não se compara com a oferta que tu tens de instituições e de galerias que há fora de Portugal. Portanto, aqui é difícil tu teres... tens alguns... Pronto, não falei da Luísa Ferreira, que faz um trabalho muito especial e meritório e que encontra sempre uns sítios especiais para fazer as suas exposições, mas resta saber, não sei, não há uma inscrição num programa, independentemente das variações políticas que acontecem, que tenha a missão. Podem ter mais ou menos dinheiro. Sim, não há consistência, não é? Mas não há uma consistência muito grande a nível de aquisições a todo o nível. E a fotografia não é um parente pobre, mas não é de todo hoje um parente pobre. Mas de facto não há, somos a pensar
pronto, Espanha estará como estará, mas durante anos os diversos bancos tinham como missão ter uma coleção de arte onde tinham todos os géneros e variou também com o tempo. A primeira era só pintura, tinha hipiscultura, depois passaram a ter também fotografia, passaram a ter instalação e passaram a ter como objetos que fazem parte da sua coleção. E nós não temos aqui, temos vamos falar nas fundações privadas, se exceptuarmos a Gulbenkian, a Codegest é verdadeiramente um centro de arte, irá comprando alguma coisa para a sua coleção, mas num ritmo que me parece, ou a informação que eu tenho, posso estar desatualizado, se calhar estão a comprar gente nova e isso, não é? Mas não se tem muita notícia de coleções, nem notícia dessa demonstração. Portanto, nós temos poucas exposições, traz algumas exposições de alguns artistas, mas se tu quiseres aqui em Portugal e ver onde estão os artistas portugueses, o que é que fazem os artistas portugueses, seja em que nível for, tu não será que é necessário? Não sei, mas tu em França há muitos sítios, sendo Pompidou está sempre a fazer coisas diferentes, mas se vais ao Museu de Arte Moderna da cidade de Paris, tens sempre exposições variáveis, assim como ao Recé, que tem épocas determinadas, mas, por exemplo, ainda da última vez que estive em Paris, fui ver uma exposição de um pintor, Peter Doig, que tinha feito uma escolha na coleção e tinha esse tipo de iniciativas. Alguns museus tiveram, nomeadamente o Museu de Arte Antiga, teve alguma com diferentes diretores que fizeram esse tipo de iniciativas, mas não há um sítio como, por exemplo, queres ver a arte oriental, vais ao Museu do Oriente, não é? Sim. E vês no museu. Sim, por exemplo, em Lisboa, para veres modernismo, Malhoas, colombanos, se calhar não consegues. Tens que ir ao Porto, ao Soares dos Reis e às Caldas uma da eterna Rainha. discussão sobre um museu que os sucessivos governos não conseguem resolver a situação, porque implica dinheiro, implica investimento, porque tem um mini museu feito por Jean-Michel Villemotte, que é o Museu do Chiado, e que já acrescentou agora uma sala Milénio e já acrescentou as salas do Governo Civil. Mas são espaços que foram apenas pintados de branco, o chão e não sei o quê, não foram transformados em espaços de museu eventualmente terão lá as suas condições de umidade e de temperatura, mas não são museus nesse sentido. E eu acho que isso faz falta. Por exemplo, e faz falta. Eu tenho uma imagem do Museu de Arte do Museu do Chiado, que era o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Contemporânea agora está no espaço do antigo e ainda não acabado, que não se sabe, Museu Berardo, não é? Mas com as coleções que conseguiu, que o Estado ficou ou o guardião ou mesmo dono de diferentes coleções particulares por as situações que todos nós conhecemos e foram noticiadas. Mas para mim faz falta isso, porque o Museu da Arte Antiga, tu sabes o que é que vais ver ao Museu da Arte Antiga, podem mudar a coleção, mas está ali o respaldo. Está ali, claro, não se compara com o Prado. Portanto,
Ali vais ver alguns artistas emblemáticos, que afinal foram trazidos pelos espanhóis, na dominação espanhola para cá, alguns deles, não é? Outros vieram para cá porque havia dinheiro cá e havia muito comércio cá antes do terremoto e, portanto, e vinham de Itália para explorar. Não são os nomes principais como se tem em Espanha, não é? Mas acho que a política dos centros culturais tem que ser desenvolvida, mas tu vês, muitos dos centros culturais não têm orçamento, não têm diretor, têm um representante que é lá tirado do quadro da Câmara Municipal para ser diretor. Se é uma pessoa que se interessa, consegue desenvolver alguma coisa. Se é uma pessoa que não se interessa e tem um dinheiro, quando o Presidente da Câmara acha que quer fazer um evento qualquer e compra um pacote a uma exposição, lá compra um pacote a um dos museus principais. Não estou a falar aqui há bocado da Gulbenkian, não falei da Serralves, também tem uma estrutura própria e tem um trabalho meritório e importante, não é? Mas não sei, agora com os novos espaços que deram um aumento significativo ao espaço expositivo, pronto, vamos esperar como é que se vai desenvolver a apresentação e a programação desses espaços. Ok. Para finalizar, que fotografia é que fazes hoje? Eu, de certo modo, voltei a fotografar um bocadinho. Ainda um bocado a medo. Uso a minha... tenho a minha Nikon agora com digital? Sim, tenho duas D850, uma é 800... Não, tenho uma D850 e tenho uma D810. Não preciso das mais... Eu não faço futebol, nem em situações que preciso de tirar imensas fotografias e, portanto, não preciso. E gosto de ter máquinas mais leves. Tenho a minha Sony Alpha, que também é com uma lente Sony muito boa, um zoom muito bom. Na Nikon tenho praticamente a gama toda das lentes que existem. Falta-me a 200. Eu gosto muito de fotografar ao longe. Eu gosto muito de usar teleobjetivas ou meia tela. Na paisagem ou também, na cidade? Também. E na cidade, isso gosto de usar. E, portanto, uso muito a 105 e eu 80 também. Tenho a minha 50 1.4, não é? E tenho uma 300 e depois tenho uma... penso que é um zoom de 300, 500 ou 300, 600, estás a ver, não sei bem, tenho usado muito poucas vezes, mas porque houve uma altura que fazia umas visitas a umas reservas e tinha mesmo para fotografar, tinha que fotografar ao longe e tinha já é uma máquina que, dada a minha idade, já é muito carregamento, já há muito peso para a minha caminhonete, de modo que... E ao nível da temática, o que é que fazes? E as temáticas, eu continuo muito ligado a pormenores de arquitetura, não fotografo gente, não é? Mas passou-me pela cabeça de tentar criar aqui no ateliê um pequeno estúdio e fotografando as pessoas que eu conheço, que são bastantes, e pedi-las para vir cá e eu fazer uma sessão de fotografia. Começar com pessoas com quem me dou mais e ver como é que faria essas fotografias. E usar só uma lente, mas com diferentes enquadramentos. Pronto. É um projeto que tenho para fazer. Mas tenho um outro projeto antes, que era passar a papel, portanto, imprimir
E sabes que imprimir é assim, tu podes mandar fazer, mas nunca fica como tu queres. Eu neste momento tenho uma Epson P900 que dá para fazer o A2 e para reproduzir aquilo que eu quero chega perfeitamente. Porque para fazer maior é quando me der na cabeça de fazer objetos fotográficos com um grande impacto. E as poucas vezes em que fiz isso, mandei fazer nos estúdios que têm as máquinas para fazer. Ok. Bom, Pedro, acho que chegamos ao fim. Obrigado por esta conversa. Muito obrigado. Afinal, também. a fotografia ocupa um lugar muito grande na tua vida, para quem não sabia. Em tempos ocupa mais do que ocupa, mas está sempre, de facto, sempre presente. Está sempre presente. Foi uma boa descoberta. Obrigado. Obrigado.